de adoração ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluias. Sim, Senhor, nós reconhecemos a sua santidade. Nós reconhecemos o prevalecer do Senhor neste lugar. Nós reconhecemos a sua presença, Senhor. E nós sabemos que ela é tão real e tão palpável, Senhor, que nada, absolutamente nada irá nos distrair nessa noite. Nada, absolutamente nada terá o poder de roubar a semente que será lançada no nosso coração nessa noite. Nós aceitamos o teu convite, Espírito Santo, para estarmos aqui nessa noite e como igreja, em um espírito de unidade, expressar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão a Ti. Não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te adoramos. Amém, igreja? Aleluia. Pode se assentar, fica à vontade. Irmãos, nós somos transformadores de ambiente. A presença que você carrega tem que transformar o ambiente quando você chega nele. Muitas vezes a gente fala bem assim: ai, mas fulano chega, o lugar fica tão carregado. Mas e a presença do Espírito Santo que você carrega? Por que ela não está transformando aquele ambiente? Por que nós, muitas vezes, elevamos tanto o problema, tanto as coisas ruins, mas esquecemos de dar ao Senhor o lugar que Ele merece? Então, quando você chegar em um lugar e que você sentir que aquele lugar muitas vezes está pesado, comece a expressar adoração ao Senhor no seu íntimo. Comece a adorar a Ele. E aquele que você carrega vai começar a transbordar de você. E todo o ambiente será tomado pela glória de Deus que você carrega. Amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Mateus 6, lá no versículo 19. Essa é uma passagem que a gente já ouviu inúmeras vezes, mas o Senhor, Ele sempre tem algo novo para nos ensinar. E que os nossos corações estejam abertos nessa noite para receber essa nova instrução que Ele tem para nos entregar. Vamos lá então? Mateus 6, versículo 19 diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E essa palavra, ela não está nos dizendo aqui, Jesus não estava falando que a gente não pode ter bens. Ele não está dizendo aqui, quando ele fala sobre acumular tesouros nessa terra, ele não está dizendo que você não pode conquistar bens materiais. O problema aqui não é ter o bem material, mas é o final do versículo que diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Tesouro não é qualquer coisa. Tesouro são pedras preciosas, é algo que tem muito valor. E aí quando a palavra fala assim, aonde estiver o teu tesouro, aquilo que você considera valioso, é ali que está o seu coração. E quando nós consideramos como valioso, quando nós consideramos como tesouro as coisas dessa terra, que são passageiras, como diz aqui a palavra, que a traça corrói, que o ladrão vem lá e rouba,
Quando nós consideramos isso como precioso, é nisso que o nosso coração vai estar. E é para isso que nós vamos gastar a nossa vida toda. Mas a palavra fala que nós precisamos acumular tesouros no céu. Porque se o meu olhar está voltado para aquilo que é eterno, o meu tesouro, aquilo que é mais precioso na minha vida, é aquilo que é precioso para o Senhor, é aquilo que é importante para Ele. E o que é importante para Ele, a traça não corrói, ferrugem não acaba e o ladrão não tem poder de roubar. Aonde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? Quando o Senhor Ele nos traz uma palavra como essa, não é para nos trazer vergonha, para nos constranger, mas o Senhor Ele quer revelar os nossos corações para nós mesmos. Porque muitas vezes nós declaramos com os nossos lábios que o Senhor é o nosso tesouro, mas e aí? Para que eu estou gastando a minha vida? Aonde eu estou depositando todo o meu tempo? Aonde está o nosso coração verdadeiramente? Que os nossos corações eles estejam voltados para aquilo que é eterno. Que nós passemos a nos importar com aquilo que é importante para o Senhor. Que quando nós sentarmos num banco aqui como igreja, em um espírito de unidade, nós estejamos aqui no mesmo propósito, que é adorar, que é exaltar, que é glorificar o nome dEle, expressar a Ele a nossa adoração, cultuar ao Senhor, porque aonde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Quando o meu tesouro é o Senhor, valores, para mim, se tornam algo secundário. Conquistar bens, conquistar posição, conquistar aquilo que é passageiro, para nós passa a ser um segundo plano. Passa a ser consequência de uma vida em que buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, como diz a palavra, e as demais coisas nos são acrescentadas. Mas quando nós gastamos a nossa vida buscando aquilo que é passageiro, buscando aquilo que é terreno, vai chegar o grande dia do Senhor. E quando nós formos nos apresentar diante dEle, oh irmão, que nós possamos ouvir: servo bom e fiel. E não que nós venhamos ouvir: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Que nós possamos verdadeiramente colocar o Senhor no lugar que Ele deve estar, no lugar de primazia na nossa vida. Porque aí tudo aquilo que o Senhor nos acrescentar, nós vamos usar em prol daquilo que é importante para Ele. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos. Estenda suas mãos para o céu. Independente de você ter trazido algum valor para você ofertar nessa noite, ou que você tenha trazido seus dízimos para entregar ao Senhor nessa noite, que você nesse momento entregue a Ele verdadeiramente aquilo que você tem de mais precioso. Que você possa declarar ao Senhor nessa noite que aquilo que é terreno, que aquilo que é passageiro e que ocupava o lugar que pertence ao Senhor na sua vida, a partir de agora não ocupa mais, porque os teus olhos estarão voltados para aquilo que é eterno, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Senhor, nós reconhecemos o governo do Senhor sobre as nossas vidas. E nós te pedimos, Espírito Santo, sonda os nossos corações nessa noite. E mostra-nos, Pai, aquilo que precisamos remover.
aquilo que nós temos colocado como tesouro, como precioso na nossa vida, e tem ocupado o lugar que pertence ao Senhor. Quer sejam coisas materiais, quer sejam pessoas, quer sejam posições sociais. Nós reconhecemos nessa noite que nada, absolutamente nada é mais precioso para nós do que a tua presença. Nós reconhecemos o Senhor como aquilo que é mais valioso, aquilo que dinheiro nenhum tem poder de comprar, aquilo que nada que nós façamos será suficiente para expressar tamanha gratidão pelo sacrifício da cruz. Nós te adoramos, Senhor, e nós devolvemos ao Senhor o lugar de governo na nossa vida. Senhor, abençoa a semente do teu povo, aqueles que trouxeram e aqueles que ainda não têm condição de ofertar ou de dizimar, mas o Senhor conhece o coração de todos aqui. Que o Senhor multiplique, que o Senhor venha ser mais do que provisão, que o Senhor venha ser mais do que provedor, que o Senhor venha ser a provisão na vida de cada um aqui. E mesmo que nos falte tudo aquilo que aos olhos naturais é considerado riqueza, nós teremos a verdadeira riqueza em nossas vidas, que é a tua presença. Nós te exaltamos, Senhor, nós te adoramos e nós reconhecemos a tua presença nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Quem trouxe, quem veio preparado para dizimar, para ofertar, fica à vontade, pode sair do seu lugar e depositar aqui no gasofilaço. Lá no Bem-vindos tem a maquininha de cartão de crédito, aqui atrás tem o Pix do ministério, e os demais permaneçam de pé, adorando o Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Diga, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Diga, e o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Diga, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Ergue a sua voz e vamos. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez diga, e que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abrem, teu reino vem. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abrem, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Diga, e os céus fechados se abrem, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Mais uma. E os céus fechados se abrem, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Mais uma vez, cante. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus.
Eu declaro essa palavra realidade sobre a sua vida, amém? Que os céus estejam abertos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua finança. Em nome de Jesus, amém? Pode sentar, fica à vontade. Queria você sentado mesmo, concorde em oração comigo, fecha seus olhos. Pai, nós entramos na brecha pela vida do nosso irmão Maicon. Esse papel diz que ele está internado, mas nós não cremos nessa realidade. Nós cremos no poder sobrenatural do Senhor sobre a saúde dele agora, nesse momento, Pai. Aonde ele estiver, que os anjos do Senhor o alcancem, Senhor, e traga cura para ele. Nós declaramos cura perfeita em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está sarado. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês um pouco dentro do que a Miriam ministrou para nós aqui agora, sobre a condição do coração. E eu queria, onde está o seu coração, né? E eu queria compartilhar com vocês algo que, assim, tem mexido comigo, já não é de agora. E agora o Senhor falou mais forte comigo sobre uma condição nossa que nós temos e, infelizmente, ela parece que tem se tornado cada vez mais real. Infelizmente. Que é a condição da gente se esquecer de quem é Deus e se esquecer do que Deus tem feito. Vocês acham que tem a possibilidade de uma pessoa esquecer Deus, irmãos? Tem ou não? Eu não escutei. Tem ou não? Será que não? Por que será então que na palavra de Deus existem mais de 100 vezes Deus falando para nós não se esquecer dele, não se esquecer dos preceitos, não se esquecer dos mandamentos? Se Deus falou mais de 100 vezes, então é porque existe uma possibilidade disso acontecer. Em qual momento que isso acontece, então? Quando eu começo, dentro do que a Miriam falou, ter as coisas mais para o coração, né? Mais voltadas no coração, mais as coisas, né? Eu vou tirando Deus do centro e eu vou colocando mais aquilo que eu quero, mais o que eu gosto, o que eu desejo fazer. Independente, irmão, se a gente já tem um pouco tempo de caminhada ou se tem muito tempo de caminhada, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso também não determina se eu recebo muito de Deus ou se eu recebo pouco de Deus. O que determina isso é onde está o meu coração. Porque, como eu disse, se o meu coração está voltado para Deus, as coisas não vão me tirar de posição. Se o meu coração está voltado mais para as coisas do mundo, mais para as coisas naturais, então a tendência é com que eu vá me afastando do Senhor. E, consequentemente, eu vou me esquecendo daquilo que Ele tem feito. Vocês conseguem compreender? Quer um exemplo disso? De repente você orou para o Senhor te dar um emprego novo, que ganha mais, que recebe mais. E aquele serviço começa a te afastar do Senhor. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, irmãos? Você orou, você pediu, o Senhor entregou, só que aquele serviço que Deus te deu começa a te tirar dele agora. E aquilo que era muito bom, acaba que já não é tão bom mais. Porque eu vou me esquecendo daquilo que Deus fez. Eu lembro de uma irmã, isso é muito importante, irmãos. O que nós estamos falando aqui é muito importante. Eu lembro de uma irmã conhecida, minha amiga, que ela orou muito, ela tinha uma empresa, ela orou muito para o Senhor trazer clientes para ela. E aí, um dia eu cheguei lá na loja dela, na empresa dela, e ela estava doente, muita ansiedade, muito doente. Eu perguntei para ela o que tinha acontecido, ela explicou, falou que tinha muito cliente vindo e ela não estava conseguindo responder mais, e ela estava pensando até em parar com a loja. E eu falei para ela bem assim, irmã, você já orou alguma vez para Deus mandar cliente para você?
Ele falou, já. Eu falei, então agora você está colocando em risco toda a oração que você fez, justamente porque Deus está respondendo a sua oração? Você esqueceu daquilo que você fez? Você esqueceu do que Deus fez? E ela trouxe à memória aquilo que ela tinha orado e pedido ao Senhor. Então, esse culto, irmão, essa ministração, essa mensagem que nós vamos passar aqui hoje, nessa noite, é para que a gente não se esqueça de Deus. Para que a gente não se esqueça de Deus. E isso pode acontecer mais do que a gente imagina, irmãos. Só no dia de hoje, se a gente fosse parar para contar só no dia de hoje, quantas vezes nós se lembramos do Senhor? Quantas vezes nós se lembramos de orar, às vezes de passar um tempo com Deus, de ler a Bíblia? Quantas vezes nós lembramos do Senhor hoje? Eu não estou falando isso para acusar você, não. Eu nem sei como que foi seu dia, mas só para a gente trazer para dentro da palavra. Para vocês entenderem que isso é mais natural, isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Se num domingo onde a gente não tem assim tantos afazeres, tantas coisas que nos distraem, a gente já pode acontecer isso de nem se lembrar. Imagina durante a semana com tanta coisa que a gente tem para fazer. Não é assim? Eu acredito, irmãos, que aqui no nosso meio, né, e principalmente para nós que tem uma vida espiritual ativa, isso é mais difícil acontecer. Porque a gente está recebendo palavra todo domingo, a gente está sendo ministrado, né, todos os dias praticamente. A gente tem as células, né, que ministra também na nossa vida. Tem os cultos, as ministrações de quarta-feira, né, da escola de maturidade, escola de crescimento. Então, a gente tem muitas ferramentas aqui no nosso meio que o Senhor vai alimentando a gente todo dia. E toda ministração, irmãos, ela faz com que a gente lembre daquilo que às vezes a gente já esqueceu. Coisas que o Senhor já fez, coisas que o Senhor está fazendo e coisas que o Senhor ainda vai fazer. E toda ministração aqui, ela traz isso, ela traz uma lembrança daquilo que nós precisamos fazer. E essa questão de lembrança é tão importante porque na ceia, Jesus falou bem assim, ó, façam isso em memória de mim. Ou seja, quando eu tomo a ceia, o que eu faço? Eu estou lembrando. Então, olha só, eu tive o cuidado e o zelo de trazer para vocês aqui, ó, os títulos das últimas 5 ministrações que nós já tivemos aqui agora. As 5 últimas, olha só. A primeira, olhe para o alto. Foi no finalzinho de agosto. Olhe para o alto. A ceia da manhã que nós tivemos aqui, ó, contemple ao Senhor. A da noite, a verdadeira gratidão. Do dia 7 agora de setembro, não saia da tenda. Quem lembra dessa mensagem? Não saia da tenda. E a da semana passada, o desejo mais excelente. Vocês estão percebendo que o Senhor, Ele traz para nós aqui toda palavra, toda ministração, toda mensagem, Ele traz para nós uma condição de que a gente não esqueça do que Ele faz? Para que a gente sempre, de repente, pela semana que a gente passou ali, alguma coisa desviou um pouquinho da rota, mas no domingo o Senhor vem e alinha a gente novamente, não é assim? Então, irmãos, eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas que fazem com que a gente... Eu não vou falar que vai resolver o seu problema, nosso problema, né? Não vou falar isso, mas vai ajudar muito a gente permanecer no Senhor. Quem está disposto a ouvir, levanta a mão. Então vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Existem algumas coisas que o Senhor faz, nós vamos chegar nela daqui um pouquinho, que a gente chama de marco. A gente chama de um marco. Algo que foi marcado em nós. Algo que mudou em nós por alguma coisa que aconteceu. A gente vê, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Que aconteceu com Abraão. Pode continuar aí em 1 Samuel, mas se você quiser anotar,
Abraão, Gênesis 12, 7. Não precisa abrir. Foi quando o anjo do Senhor apareceu para ele. E ali, ele levantou um altar ao Senhor. Ele levantou um memorial ao Senhor. E aquele lugar ali, toda vez que ele passava por ali, ou alguém passava por ali, se lembrava que um anjo apareceu a Abraão ali. Então Abraão fez isso, Jacó fez 3 vezes isso. A Páscoa, em Êxodo 12, também foi um memorial que eles levantaram, foi a libertação do povo do Egito. Então em Êxodo 12 fala sobre o memorial que eles fizeram para lembrar que Deus tirou eles do cativeiro. Vocês conhecem a história de Êxodo, né? Deus tirou eles do Egito e eles levantaram um memorial para lembrar que o Senhor tirou eles do Egito. Josué 4 fala sobre as pedras do Jordão. E esse memorial foi aberto para eles lembrarem que Deus abriu o mar para eles passarem ali também. E 1 Samuel 7,12, que é o que nós vamos falar aqui nessa noite, fala bem assim, ó. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então olha só, aqui aconteceu uma situação, aqui eles estavam em guerra contra os israelitas. Então o Senhor, essa passagem é muito grande, a gente não vai ler toda ela, só para contexto. Existia a guerra e eles estavam com muito medo. E aí Deus fala para eles. Eles começam a jejuar, eles começam a clamar ao Senhor. Então Deus dá a vitória para eles. Então por causa da vitória que Deus deu para eles, eles levantam esse memorial. Então Samuel chamou esse lugar de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E olha só, essa palavra Ebenezer, ela significa assim, ó, que é uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou Israel a derrotar os filisteus. Essa palavra erigida, ela significa pôr em posição vertical. Presta muita atenção nisso, que nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Pôr em posição vertical. Ou seja, diante dos inimigos, que eram os filisteus, depois da vitória contra os inimigos, Samuel ergue uma pedra na posição vertical e coloca entre 2 cidades. Amém? Vocês estão compreendendo? Uma das cidades, ela chama... Quem lembra? Isso. Mispa. Essa palavra Mispa, o que aconteceu em Mispa? Nessa cidade foi onde houve um arrependimento da parte do povo de Deus. Então, ao se arrepender, o Senhor voltou o coração para eles, e eles voltaram o coração para Deus, e Deus deu vitória para eles. Ou seja, houve um arrependimento nesse lugar. Então, presta atenção comigo, irmãos. Mispa é um lugar de arrependimento. Amém? A outra cidade, chama Sem, é uma cidade, o significado é montanhosa, é uma cidade uma pedra muito grande. Então, olha só, é uma cidade de difícil acesso, é um lugar de difícil acesso. Agora, olha comigo, irmãos, pensa junto comigo. Foi levantado uma pedra numa posição vertical, onde houve arrependimento, e do outro lado, um coração muito duro, difícil de acessar. Naquele lugar, houve a vitória, por causa de Deus, houve a vitória contra os inimigos. Isso soa familiar para alguns de vocês, irmãos? Isso soa familiar para alguns de vocês? Quem que foi colocado numa posição vertical? Quem que foi colocado numa posição vertical entre 2 pessoas, na qual uma converteu o coração e a outra permaneceu como estava? Nós estamos falando da cruz, irmãos. Essa passagem aqui desse memorial, ela nos lembra da cruz. Então,
Uma coisa o Senhor me ensinou com essa passagem, que a cruz é um memorial de Deus, para que todas as vezes que a gente olhe para ela, a gente lembre que Jesus venceu a morte, venceu o pecado e nos deu a vida eterna. Você crê nisso, irmãos? Então, todas as vezes que a gente olha para ela e vê ela vazia, é isso que nos traz a memória. De que o pecado foi vencido na cruz, a morte foi vencida na cruz, e por causa da cruz nós tivemos acesso novamente ao Senhor. Isso merece um glória a Deus, não merece, irmãos? Foi por causa disso que nós tivemos o acesso novamente. Então, a cruz é isso, é um memorial. A cruz é um memorial. E você sabe o que falta em nós, irmãos? Muitas vezes? Muitas vezes, falta a gente criar memoriais para o Senhor. Porque todos esses homens que nós falamos aqui, eles foram impactados pelo Senhor e ali eles criaram memoriais. Então, todas as vezes que eles passavam, eles lembravam. Se a gente muitas vezes tem esquecido das coisas que o Senhor tem feito, será que de verdade o meu coração tem criado memoriais ao Senhor? Se a gente entende que a cruz é um memorial, para que a gente lembre das coisas, fica mais fácil a gente entender por que o Senhor fala que a gente precisa tomar a nossa cruz diariamente e seguir Ele. É todo dia a gente precisa levantar um altar para o Senhor. Todos os dias a gente precisa levantar um altar para o Senhor para a gente se lembrar principalmente de onde o Senhor nos tirou. Porque uma vida sem Deus, irmãos, eu sei que vocês sabem contar muito bem como que era no passado. E vocês sabem mais ainda contar como que é uma vida com Deus agora, amém? Então algo mudou na vida de vocês. E esse marco é verdadeiramente algo que transforma a nossa vida. Porque a gente entende dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, que o Senhor nos tirou de um lugar que a gente não conseguiria sair sozinho. Amém? E olha só, nós devemos criar memoriais que passam pela cruz. O que significa isso, irmãos? Nós precisamos criar uma vida que passa pela cruz. Jesus falou isso, toma a tua cruz diariamente e siga. Ou seja, eu preciso viver uma vida crucificada. Eu preciso ficar lá, Rafael, pendurado numa cruz? Não. Ele fala de uma vida de renúncia, ele fala de uma vida de entrega, ela fala de uma vida de obediência ao Senhor. E todos os meus sentimentos, todos os meus desejos, como a Miriam falou, as minhas vontades, não são ruins, mas ela precisa passar por esse marco aqui. Ele precisa passar por essa condição, para criar as memoriais que passam pela cruz. Você sabe por quê, irmãos, que a gente precisa disso? Porque os memoriais, eles não são feitos na horizontal. Os memoriais, eles são feitos na vertical. Se a gente olha para a cruz, a gente vê que existe um braço que representa o horizontal e existe a haste que... É a haste que fala? Não sei se é a haste, mas a parte central dela, na vertical, representa a ida para o céu. Então é a parte espiritual da cruz. É como se os braços fossem a parte natural e o centro a parte espiritual. E todos os marcos na nossa vida, todos os memoriais que a gente cria, que nós criamos em adoração a Deus, eles são feitos no espiritual. Por isso que a gente vem, lê a Bíblia, ora, medita, para que a nossa vida espiritual seja alimentada. Porque é somente nessa condição que a gente cria memoriais para o Senhor de adoração. Somente na vertical. Amém? E o que o inimigo faz? Você acha que o inimigo fica feliz quando você cria um memorial para o Senhor? Você acha que o inimigo fica feliz de toda vez que você olha para aquela situação, você fala, opa, o Senhor já me ajudou aqui, ó. Até aqui o Senhor já me ajudou. Não foi assim que ele fez? Não foi assim que Samuel fez? Até aqui nos ajudou o Senhor. Você acha que o inimigo fica feliz de saber que você sempre lembra do Senhor? Sabe qual que é o papel dele, irmãos? É fazer com que esse memorial caia no esquecimento. Se torne algo comum, se torne uma coisa que é relevante, irrelevante.
Esse é o papel do inimigo. É fazer com que toda a história de Deus na nossa vida vire nada. E é por isso que as distrações são muito perigosas, porque elas fazem a gente se esquecer disso. Elas fazem a gente se esquecer do que Deus fez, do que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer, porque eu não me importo mais com o que Ele vai fazer. Vocês conseguem compreender, irmãos? Vocês estão entendendo? Olha só o que fala aqui, ó, Gênesis 35:3. Levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha só, reconhecendo o Senhor, lembrando do Senhor. Ó, Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Ele está falando para a alma dele aqui, ó, não se esqueça de nenhuma coisa que o Senhor fez. Essa palavra esqueças aqui, irmãos, um dos sentidos dela é deixar de cuidar. Nossa vida espiritual é como se fosse uma planta que a gente precisa regar ela todos os dias. Todos os dias a gente precisa alimentar ela, regar ela, para que ela cresça e que ela frutifique. Amém? Olha só o que fala também em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10 e 11. Anota aí. Olha só, comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Você crê nisso, irmãos? Guarda-te, olha só, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor, o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordenei. Então esquecer, irmãos, pode acontecer. Pode acontecer. Por isso que o Senhor falou tantas vezes, e por isso que dia após dia, as ministrações são para que a gente sempre lembre que o Senhor está fazendo algo, amém? O Senhor sempre está fazendo algo. Fala assim, o Senhor sempre está fazendo alguma coisa. Em nome de Jesus. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 15, versículo 11. A gente já estava lá, né? Não, né? Não, né? Então é para abrir lá agora. Lucas capítulo 15, versículo 11. Essa passagem é a passagem do filho pródigo. Quem conhece aí, fala amém. É uma passagem muito conhecida, que ela vai mostrar para nós algumas coisas. A gente não vai ler toda essa passagem para não estender muito. Como vocês já conhecem, facilita um pouco mais. Então esse rapaz, ele pede a herança dele para o pai e vai embora, gasta tudo. Amém? Gasta tudo. A Bíblia fala que ele gasta desenfreada, né? Vive de uma forma desenfreada. E olha só o que fala no versículo 14 aqui, ó. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então olha só, irmãos, esse rapaz aqui, ele conhecia o pai a ponto de saber que ele ia receber algo dele. E ele pede essa herança, e ele vai e gasta tudo. Só que existe um ponto aqui, irmãos, no versículo 17, que a gente precisa prestar muita atenção. Porque ele fala bem assim, ó. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Esse é um ponto de muita decisão na vida de uma pessoa. Esse é o ponto onde ele se lembra de onde ele saiu. Esse é um ponto onde a pessoa recebe muito de Deus, por algo que aconteceu se afasta e está indo por um caminho que ele sabe, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, ele sabe que esse caminho não é o caminho correto. E esse é o momento de decisão, o momento onde ele cai em si e fala, opa, espera aí.
eu estou indo por um caminho muito perigoso. Amém? E aí entra o momento de decisão agora. O momento onde ele vai reconhecer que ele precisa voltar, ou o momento em que ele vai permanecer orgulhoso, desejando comer uma comida que ele nem poderia ter. Porque se a gente olhar no texto, a gente vê que ele desejava comer a comida dos porcos, não é assim? E a Bíblia fala bem assim, ó, e nem isso lhe deram. Então nem a comida dos porcos ele poderia comer. E esse é o momento de decisão, onde ele decide quebrar o orgulho dele e voltar para o Pai, e receber o abraço do Pai, ou ele decide permanecer no lugar que ele está. E olha só, o que fala no versículo 18? Fala assim, ó, vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Irmãos, como eu disse, esse aqui é um ponto de decisão. Eu já conversei com muitas pessoas e eu sei que algumas aqui sabem o que eu vou falar. De repente você chama alguém para começar a congregar, para participar de uma célula, a pessoa acha que não é digna de vir porque de repente, sei lá, faz alguma coisa ainda que é errada. Alguém já passou por isso, irmãos? Aí o que a pessoa fala? Eu vou melhorar e aí eu vou para Deus. Não é assim? Irmãos, a gente foi numa missão há uns anos atrás. Eu lembro muito claro isso. Eu lembro como se fosse hoje. A gente ministrou numa cidade e via muitas pessoas serem batizadas. Fazia fila para serem batizadas. E eu conversando com uma moça, e eu falando para ela bem assim, você entrega a sua vida para Jesus. E ela falava bem assim, mas eu fumo. Eu falei, não tem problema, não tem problema. O Senhor vai tratando isso com você num processo, gradativamente. Aí ela olhava para aquela fila assim, ó, via aquele monte de gente sendo batizada. Ela falava bem assim, mas esse povo aí tudo vai batizar? Eu falei, vai, e você também vai. Ela, mas eu não posso, eu preciso parar de fumar primeiro para fazer isso. Eu, irmã, não precisa. Aí a gente foi conversando muito ali. E ela, sabendo que existia uma condição em Deus para ela, ela decidiu não batizar. Isso ficou marcado na minha vida, porque as pessoas têm uma concepção de que elas precisam melhorar para ir para Deus. Irmãos, a gente sem Deus, a gente não consegue fazer nada. A gente sem Deus, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Porque toda ação boa que a gente faz é movida pelo Espírito Santo, é a ação de Deus, porque o homem de si mesmo, ele não tem nada bom. O homem de si mesmo, ele não pode fazer nada bom. Se não é Deus que mostra para ele, ele não faz. Então, como que a gente vai melhorar sem ele? Explica para mim, irmãos. Como que nós vamos fazer algo de bom se aquele que é bom não habita em nós? Então, quando eu dou liberdade para ele, quando eu entrego a minha vida para ele, aí sim começa um processo de transformação na minha vida, amém? Glória a Deus por isso. Então, olha só, esse rapaz aqui, ele fala, arrumando-se, ele foi para o seu pai. Eu não sei vocês, mas a minha esposa estava me ensinando sobre essa passagem aqui uns dias atrás. Ela perguntou para mim assim, como que você vê o filho pródigo voltando para o pai? E eu falei bem assim, eu imagino ele todo farrapado, né? Tudo arrebentado, tudo rasgado, sem nada. E ela falou bem assim, não, porque a Bíblia mostra para nós que ele se arrumou para ir para o pai. Então ele mostrou uma condição de que ele queria melhorar para chegar diante do pai. E olha só o que acontece, irmãos. Olha só o que acontece aqui, ó. No versículo 20 mesmo, olha só. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E aí ele foi falar tudo que ele já tinha ensaiado para o pai dele, né? E o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. E olha só o que o pai fez. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Irmãos, você sabe o que significa isso aqui, irmãos?
que a gente pode tentar se arrumar do melhor jeito possível para chegar diante do Senhor. O Senhor tem algo novo para a sua vida. Amém? Você pode chegar aqui hoje e falar bem assim, Rafael, eu quero parar de fumar para ir para Deus. Eu falo para você assim, ó, coloca um do lado do outro e caminha junto para ver. Quem é mais forte? Quem que vai ganhar? Rafael, mas eu bebo, mas eu quero conhecer Deus. Coloca um do lado do outro para caminhar, para você ver quem é mais forte. Você sabe por quê, irmãos, uma palavra como essa? Porque ele está falando aqui, ó, se você vem nessa condição e você acha que você está se arrumando, o Senhor tem algo muito maior para entregar na sua vida, amém? Ele vai levar você numa condição ainda maior do que aquela que você acha que você estava ok. O Senhor tem muito mais para nós, irmãos. Fala assim, o Senhor tem muito mais para nós. Então, olha só, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ou seja, a roupa do mundo que ele vestia já não cabe mais nele. Agora tem algo novo. Continuando, ponham um anel no dedo. Um anel no dedo dele. Isso aqui representa uma nova aliança que ele está tendo com o filho dele agora. Amém? O Senhor quer estabelecer uma nova aliança com a gente. O Senhor quer estabelecer algo novo na sua vida. Então Ele quer te tirar de um lugar que era muito difícil para você. Ele quer te dar roupas novas, quer te mostrar algo novo e Ele quer fazer uma aliança com você. Amém? Olha só, e sandálias nos pés, ou seja, existe um caminho novo agora para você percorrer. Amém, irmãos? Existe um caminho novo agora para você. O seu passado, ele é usado só como lembrança, como referência, mas não é o que você vive mais. Existem muitas pessoas vivendo lá atrás. Existem muitas pessoas que voltam, recebem a melhor roupa, recebem um anel, recebem as sandálias, mas ainda permanece lá lembrando dos porcos ainda. Chega disso, né? Já foi o tempo disso. O Senhor tem algo novo para nós, em nome de Jesus. E olha só, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, uma coisa que me chamou muita atenção nessa aqui, ó, o quanto o pai esperava em ter um relacionamento com o filho. Quanto que esse pai esperava ter um relacionamento com o seu filho. Porque olha só, o primeiro ponto aqui de como que esse pai esperava o seu filho. O primeiro ponto é que quando o filho apareceu, ele já foi correndo, não foi? A Bíblia não fala isso? Então, o primeiro ponto, ele estava esperando o seu filho. Se tinha uma porteira e uma estrada, ele estava na porteira esperando o seu filho. O Senhor está esperando o seu filho. Amém? O Senhor estava esperando o seu filho. O Senhor estava esperando o seu filho virar na curvinha lá de terra e vir ao encontro dele. O Senhor estava esperando o seu filho. Amém? E qual que é o segundo ponto, então? Porque ele fala bem assim, ó, no versículo 23, ele fala bem assim, ó, tragam e matem o bezerro gordo. Irmãos, se ele falasse bem assim, ó, vê a diferença aqui, ó. Ele fala assim, ó, tragam e matem o bezerro gordo. E se ele falasse assim, ó, tragam e matem um bezerro gordo. Qual que é a diferença? A diferença do o e do um. Tragam um bezerro gordo, tragam o bezerro gordo. Qual que é a diferença, irmãos? Entendi. Glória a Deus, é isso mesmo. O pai já havia preparado algo para ele quando ele voltasse. Irmãos, esse boi aqui, esse boi gordo, uma das entendimentos que ele é sobre a alegria que o Senhor tem de receber um filho em casa. Por isso que ele fala que ele mata e vamos festejar. Porque, olha aqui, ó, se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, no capítulo 15, versículo 10, olha aqui, ó. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Irmãos, esse boi aqui já havia sido preparado para uma ocasião especial. Irmãos, eu não sei o quanto que isso mexe com você, mas saber que Deus está esperando para fazer festa por causa da sua vida,
Você imagina, irmãos? O quanto o Senhor tem esperado você, o quanto o Senhor tem esperado você tomar uma decisão de não se importar se você vai querer se arrumar ou não. Venha do jeito que você está. E aí aqui o Senhor vai trabalhar no seu caráter. Aqui você vai passar pelo memorial da cruz e os seus sentimentos vão ser cravados naquela cruz. Amém? Nós vamos passar pelo memorial da cruz e o Senhor vai estabelecendo dentro de você memoriais que vão fazer você lembrar das coisas que você era, mas não para te punir, mas para lembrar que o Senhor tem algo mais para a sua vida. Amém? Você lembrar que você saiu de uma condição de derrota para uma condição de vitória. Amém? Passando pelo memorial da cruz. Amém, irmãos? O maior desejo do Pai é que todos os filhos estejam com Ele. Mesmo e por momentos, irmãos, que a gente acaba se esquecendo dele. Pelas nossas correrias, pelo nosso dia a dia, pelas coisas que a gente mesmo provoca, o Senhor nunca vai se esquecer de nós. Amém? O Senhor nunca vai se esquecer de nós. E olha só, Lucas capítulo 23, versículo 34. A gente está falando da cruz aqui. Vamos ver se Jesus lembrou de nós na cruz também? Lucas capítulo 23, versículo 34. Fala bem assim, ó. Contudo, Jesus crucificado, irmãos. Jesus na cruz. Falou bem assim, ó. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Irmãos, no momento mais difícil da vida de Jesus, Ele não se esqueceu de nós. No melhor momento da vida de Jesus, Ele não se esqueceu de nós. No pior momento, Ele não se esqueceu de nós. Por que a gente se esquece, então? Por que a gente se esquece? No melhor momento, a gente se esquece dEle. Eu não sei você, mas é muito fácil lembrar de Deus no pior momento, não é? Quando está tudo ruim, quando está tudo desandando, tudo dando errado, o cobrador batendo na porta. Aquele momento em que a gente fala bem assim, ó, é só Deus. Alguém já falou isso aqui, irmãos, alguma vez? Levanta só assim, ó, a gente não vê. Aquele momento que a gente fala bem assim, agora é só Deus. Por que que é só Deus, irmãos? Por que que a gente passou tanto tempo lutando com a nossa própria força? Para a gente chegar nesse lugar de falar agora é só Deus. É porque a gente passou muito tempo tentando resolver os problemas que a gente não consegue resolver. É a gente tentando criar memoriais na nossa alma, para a gente lembrar que a gente é forte, mas lembra que nós falamos? Nós não tem força nenhuma. A nossa força vem do Senhor, não é assim? Glória a Deus. Então o Senhor se lembrou de nós lá na cruz. E olha o que Ele fala lá em Mateus 28, 20. Uma coisa que a gente não pode esquecer. No seu momento mais difícil da sua vida, no seu momento de maior aflição, mas também no momento de maior alegria da sua vida. Mateus 28, 20. Finalzinho. Fala bem assim, ó. E eis que estou convosco todos os dias. Até o quê? Até a consumação do século. Essa é uma garantia que o Senhor diz para nós, que Ele estaria conosco em todas as situações. Então lembre, irmão, eu quero que você hoje saia com esse memorial dentro do teu espírito. E que se você estiver passando uma situação muito difícil, Mateus 28, 20 fala que o Senhor está com você. E se você estiver passando o melhor momento da sua vida, Mateus 28, 20 fala que o Senhor continua com você. Amém? Porque Ele não se esquece de nós. Se coloca de pé, irmãos. Que o Senhor nos dê a capacidade, sabe, de olhar
toda a condição que a gente mesmo se coloca e não fazer com que ela seja maior do que Ele na nossa vida. Fecha seus olhos, irmãos. Bota a mão no seu coração. Continua sendo ministrado. Existem pessoas aqui que se sentem esquecidas pelo Senhor. Existem pessoas aqui que acham que o Senhor não olha para elas. Por conta de algum trauma que viveu, por conta de alguma situação que passou no passado, alguma situação que feriu a sua alma e acha que hoje o Senhor não olha mais para ela. E o Senhor te traz aqui nessa noite para dizer para você bem assim, ó. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Mas ainda que uma mãe, que é quase impossível dela não se compadecer do filho que ainda mama, se ainda assim essa mãe se esquecer do seu filho, eu, o Senhor, digo a você, não me esquecerei de ti. Não me esquecerei de ti. Irmãos, o maior desejo de Deus é ter todos os seus filhos junto com Ele. É por isso que Ele larga as 99 para ir atrás de uma. Porque é importante. Nós nos esquecemos daquilo que nós tratamos como indiferente. Nós só esquecemos daquilo que nós tratamos como indiferente, que não é importante para nós, porque se fosse importante a gente não esqueceria. E a pergunta que fica para nós nessa noite: quais memoriais eu já levantei ao Senhor? Quais memoriais na vertical eu já levantei ao Senhor? Quantos? Quantos memoriais eu já levantei ao Senhor na minha família? Quantos memoriais eu levantei ao Senhor nas minhas finanças? Quantos memoriais eu levantei ao Senhor na minha saúde? Quantos memoriais eu levantei ao Senhor lá no meu trabalho? Quantos memoriais eu levantei ao Senhor no meu caráter? Quantos memoriais eu levantei ao Senhor nos meus pensamentos? Quantos? Que o Espírito Santo nos ajude a identificar dentro do nosso coração aonde o Senhor ainda não tem acesso. De repente, numa área da sua vida, você já levantou esse altar. Você já levantou um lugar separado que sempre que você passa por essa situação, você lembra: opa, o Senhor já me tirou desse lugar. O Senhor até aqui já me ajudou, o Senhor, nessa situação. E glória a Deus por isso. Mas tem áreas que ainda precisa ser levantado. E de repente, se você não consegue responder agora sobre isso, o Espírito Santo durante essa semana vai ministrar no seu coração áreas que o Senhor precisa ser levantado um altar para Ele. Porque o Senhor, Ele não quer acessar algumas áreas da nossa vida. Ele quer a gente por completo. Amém? Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa boca, Ele quer as nossas mãos para usar, Ele quer os nossos pés. Ele quer a nossa mente. Ele não quer só um Ele
Ele quer você por completo. Que o Senhor te ajude a identificar dentro do seu coração qual área que o Senhor não tem sido devidamente constituído esse altar para Ele. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Nós te pedimos, Espírito Santo, flua nesse lugar, desça o teu reino aqui, como nós cantamos no começo. Espírito Santo, flua nesse lugar, Senhor. Traga o consolo que essa filha tua espera, Senhor. Traga, Senhor, o consolo que o teu filho espera, Senhor. Constitua esse dia, Senhor, 21 de setembro de 2025, como um marco na vida de uma pessoa aqui, Senhor. Que ela possa olhar para isso, que ela possa olhar para a vida dela e falar: a partir de hoje, eu entreguei meu coração ao Senhor. A partir de hoje, o Senhor tem liberdade para mover da forma que Ele quiser. Porque nós acreditamos em Ti, Senhor. Porque nós acreditamos na Tua boa palavra, nós acreditamos no Teu mover, nós acreditamos que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Que o nosso caráter seja transformado pelo Senhor. Que a nossa alma seja passada pela cruz, que os nossos sentimentos sejam passados pela cruz, para que a gente possa e tenha a capacidade de viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a identificar essa área, Pai. Que o Senhor nos dê a capacidade de enxergar com os nossos olhos e entender que o que é bom de verdade é estar junto com o Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Oh, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei, só tu tens as palavras de vida eterna. Aonde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei, se tu és de vida eterna. Pra onde eu irei, só tu és o caminho, a verdade e a vida. Quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou. Nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. O nosso desejo, Senhor, o nosso desejo é ouvir o Senhor nos chamando de filho. Confirma dentro de nós, Senhor, essa paternidade. Oh, Senhor. Quero voltar ao primeiro. Nos ensina, Senhor. Eu reconheço, sem ti Nos ensina, Espírito Santo. nada melhor que ouvir
chamando de filho. Nos perdoa, Senhor. Mas quero voltar ao primeiro amor. E eu reconheço, senti, nada sou. Nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, senti, nada sou. Nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, senti, nada sou. Nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Pai, nos perdoa. Nos perdoa por todas as vezes que nós tentamos resolver as situações sem o Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que nós achamos que nós somos autossuficientes. Nos perdoa, Senhor, por colocar o Senhor em segundo, terceiro, quinto, sexto, 10º plano. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que eu tratei o Senhor com indiferença. Nos perdoa, Senhor, porque eu fiz tantos memoriais na horizontal, satisfazendo a minha alma, mas eu não constituí nenhum memorial na vertical para o Senhor. Me perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por colocar tantos empecilhos diante do Senhor. Me perdoa por olhar para um domingo 5 horas da tarde e lembrar que tem culto. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por achar que o Senhor é só um grande presenteador que dá grandes coisas. Me perdoa por pensar que o Senhor é só isso. Nos perdoa, Senhor. Nos ensina, Pai, a colocar valor de fato como o Senhor merece. Nos ensina a colocar o Senhor como prioridade do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, da nossa vida. Nos ensina, Senhor. Chega de viver com vestes novas, com aliança no dedo, com sandália nova, mas pensando nos porcos. Nos ensina, Senhor, a sair dessa condição. E nós te agradecemos, Senhor, por fazer com que esse dia seja um memorial em nossas vidas, Pai. Um dia onde nós verdadeiramente reconhecemos o Senhor como dono de nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem
Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, irmãos, fica à vontade.